Olá, estamos aqui para mais uma aula prática desse nosso projeto de tutoria no ensino de bioquímica aplicada à engenharia agronômica. Hoje nós vamos conversar sobre carboidratos. Então, vocês devem ter visto no conteúdo teórico que os carboidratos, eles têm funções aldeído ou cetona. Um exemplo de um carboidrato que tem a função aldeído, como uma função principal, é a glicose. E um exemplo de um carboidrato que tem a cetona, e como a função principal, é a frutose. E aí, esses carboidratos em solução aquosa normalmente ciclizam. E quando a gente tem esses carboidratos de maneira simples, a gente tem a hidroxila do carbono anumérico livre. Essa hidroxila livre tem a capacidade de reduzir o cobre. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer a identificação e, posteriormente, a quantificação de carboidratos. Aqui hoje a gente tem algumas soluções para a gente fazer a nossa prática, para a gente verificar a presença de carboidratos redutores e não redutores. Aqui a gente tem a glicose nessa primeira solução, lactose na segunda solução, que a gente pegou do leite. A glicose, ela é muito fininha, ela é um pozinho muito fino, ela parece um talco altamente higroscópico. A hora que você abre e deixa um pouquinho aberta, ela já absorve umidade e empedra. A lactose a gente pegou do leite em pó. A sacarose, uma solução de sacarose. Do açúcar, normal, o açúcar que a gente utiliza em casa para adoçar o café, para fazer bolo. E amido, a gente tem uma solução de amido que fizemos a partir do amido de milho, ou tem outros nomes comerciais aí, mas é assim, desse jeito, tá? É um pozinho também muito fino. O que mais temos aqui para a realização da nossa prática hoje? A gente tem o ácido clorídrico, porque nós vamos fazer, em uma das amostras, a gente vai fazer uma hidrólise ácida. Após a hidrólise ácida, a gente tem a liberação de carboidratos redutores. Temos aqui a solução de Ferrin A, como vocês podem ver, é uma solução azul. Ela que tem o cobre no seu formato +2, oxidado. E a gente tem a solução de Ferrin B, que é uma solução básica. Quando a gente faz essa reação para quantificação ou identificação de carboidratos redutores, a gente só tem essa reação, essa redução do cobre +2 para +1 em meio básico. Então, por isso a gente também utiliza o Ferrin B, que é uma solução básica, ok? Então, como que a gente faz essa reação? Então, primeiro a gente vai pipetar 1 ml das soluções preparadas em cada tubo. Em outro tubo, e eu vou deixar identificado aqui para vocês direitinho, a gente vai adicionar ácido clorídrico para vocês verem como que é a reação, se há ou não liberação de carboidrato redutor após a adição de ácido, tá? Então eu vou primeiro pipetar e aí depois a gente deixa descrito aqui direitinho cada amostra ao que corresponde, tá? Então temos aqui 8 tubos e para cada tubo vai acontecer uma reação. Vamos dar uma olhada. Para o primeiro tubo, eu vou pipetar 1 ml de solução de glicose. Vou utilizar uma pipeta descartável, graduada. Então eu quero pegar 1 ml, eu venho até aqui. No tubo 2,
eu vou pipetar 1 ml de sacarose. No tubo 3, eu vou pipetar 1 ml de sacarose e uma gotinha de ácido clorídrico. No tubo 4, eu vou pipetar 1 ml de solução de lactose. No tubo 5, eu vou pipetar 1 ml de solução de amido. O amido ele tem baixa solubilidade em água, então ele estava todo no fundo. Então, eu acabei de agitar e vou verter a solução novamente. No tubo 6, vou pipetar 1 ml de solução de amido e uma gotinha de iodo. No tubo 7, eu vou pipetar 1 ml de solução de amido e 3 gotinhas de ácido clorídrico. No tubo 8, eu também vou pipetar 1 ml de solução de amido e 3 gotinhas de ácido clorídrico. Os tubos 3, 7 e 8, eu vou levar para um banho-maria sobre fervura. Vou deixar ele fervendo por uns 10 minutinhos. Vamos agora preparar a solução de Fehling que a gente vai utilizar para fazer a reação de oxirredução. Então, na solução de Fehling A, a gente tem o cobre, sulfato de cobre, e no Fehling B a gente tem uma solução básica. A solução que a gente precisa para fazer a reação com o carboidrato redutor, ela é 50% cada uma dessas soluções. Então, a mesma quantidade que eu pipetar de A, eu vou pipetar de B.
Eu pipetei 25 ml da solução de Felin A, agora eu vou pipetar 25 ml da solução de Felin B. Tô pipetando direto do frasco, mas tá tudo certo. Que a gente não tá fazendo a hidrólise ácida quente, eu já vou adicionar a solução de Felin pra gente começar a reação. Então, eu vou pipetar 4 ml. Essa reação de oxirredução, ela é uma reação que ela ocorre com a solução quente, é sob fervura. Então, vocês podem observar que a gente adicionou os reagentes e tá todo mundo, todos os tubos com a mesma cor. A gente vai adicionar o banho-maria com água fervente e a gente vai ver a coloração após. E aqueles tubos que a gente não levou, né, ao banho-maria fervendo para hidrólise ácida, a gente vai levar agora para ocorrer a reação de oxirredução. É uma reação a quente. Para pegar os nossos resultados. Como essa reação de oxirredução, ela ocorre a quente, deixamos todos os tubos no becker com água fervendo. Ocorrido o tempo da reação, de 5 a 10 minutos, vamos ver agora todos os resultados. Deixa eu colocar.
Vamos lá então. A reação de oxirredução é essa aqui em que a gente tem o cobre na presença de base em uma reação a quente, né, sob a ação do calor. Então a gente tem a formação do óxido de cobre. O óxido de cobre, ele forma um precipitado, que a gente diz de cor vermelho tijolo. Então vocês podem ver, esse aqui é o tubo 1, em que a gente colocou a solução de glicose. E a gente tem um precipitado vermelho tijolo. Esse precipitado é o cobre reduzido. Isso quer dizer, então, que a glicose, ela é um carboidrato redutor. Solução de sacarose. A solução continua um pouco azul, como a nossa solução da reação, os nossos reagentes. A gente tem aqui no fundinho um pouco de precipitado vermelho tijolo, né? Por que isso acontece? Na molécula de sacarose, como a gente pode ver, a molécula é uma molécula é um disacarídeo, glicose e frutose, ligadas em alfa 1, 2, e ela não é redutora, a gente não tem hidroxilas do carbono anomérico livre. Mas pode acontecer, né, e esse é um açúcar bem antigo que eu tenho, pode acontecer da gente ter um pouquinho de liberação de glicose e frutose, né? Então, um pouquinho dessa nossa solução de sacarose, ela é redutora, mas não na maior parte dela, tá? Então, um pouquinho de precipitado que a gente tem aqui é um pouquinho de glicose que tá solta, que tá sozinha nessa solução, tá? Mas a sacarose não é redutora. No tubo 3, a gente pipetou 1 ml de solução de sacarose e adicionou 3 gotinhas de ácido clorídrico e levou para o banho-maria com água fervendo. Então, a gente fez uma hidrólise ácida da sacarose. Essa hidrólise ácida promoveu, então, a quebra das ligações de glicose com frutose. E, em seguida, quando a gente veio com os reagentes de Fe A, Fe B com cobre, né, numa solução básica, e a gente submeteu novamente ao banho-maria, que é uma solução, é uma reação que ocorre a quente, a gente vê, então, agora somente carboidratos redutores. Olha a diferença da sacarose sem a hidrólise ácida e com a hidrólise ácida. No tubo 4, a gente tem a lactose. Peguei 1 ml de lactose. A lactose, como vocês podem ver a molécula aqui, ela tem a hidroxila do carbono anomérico livre do lado de cá. Então, ela é um disacarídeo redutor. E a gente vê então a formação do precipitado vermelho tijolo, né? E não tem nada de azul. No tubo 5, a gente colocou uma solução de amido, 1 ml de solução de amido. O amido é uma molécula com muitas glicoses unidas em alfa-1,4. Uma molécula grande. No final dela, a gente tem uma glicose com uma hidroxila redutora. Mas é muito pouco frente a uma molécula enorme que existe, né? Que é a do amido. Então, o amido, ele não é redutor, mas as pontas dele são redutoras. Então, se a gente vir e a gente achou aqui um pouquinho de precipitado, né? A gente pode ver aqui um pouquinho de precipitado vermelho tijolo, é por conta dessa hidroxila redutora da extremidade desse amido, dessa cadeia, né, aí de amido, tá? Mas o amido não é redutor. A gente não considera o amido como redutor. No tubo 7, pipetamos 1 ml de solução de amido, fizemos a hidrólise ácida com 3 gotinhas de ácido clorídrico, colocamos no banho-maria sob fervura, e depois adicionamos reagentes da solução de Fe, e a gente pode ver uma diferença do tubo 5 para o tubo 7. Então, aqui
temos um pouquinho mais de carboidratos redutores, provenientes da hidrólise ácida, da quebra dessas ligações alfa-1,4 entre glicoses que tinham no amido. Não fizemos a hidrólise completa, senão teríamos aqui uma solução da mesma cor da glicose. Mas é só para mostrar para vocês que a partir da hidrólise a gente também vai obter carboidrato redutor. Vamos aos resultados do tubo 6 e do tubo 8, que a gente adicionou 1 ml de solução de amido e uma gotinha de solução de iodo. O iodo, em reação com o amido, ele fica azul. Então, como a gente pode ver, no tubo 6 era só solução de amido e o iodo, a gente tem aqui um azul bem forte. No tubo 8, adicionamos a solução de amido, 3 gotinhas de ácido clorídrico, levamos a hidrólise, né, a quente, e a gente vê que ela tá uma solução agora mais clara. Por quê? Porque a gente teve a quebra do amido, então a gente espera realmente uma solução mais clara. O iodo não vai ficar tão forte, porque a gente já não tem as cadeias tão grandes de glicose, ok? Unidas em alfa-1,4. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a estrutura de carboidratos e a reação de oxirredução que nos possibilita identificar e também quantificar. Aqui na nossa prática, a gente só identificou. Então, é um qualitativo, né? Pela diferença de cor, a gente consegue dizer qual carboidrato aqui é redutor ou não. Mas conseguimos, por uma reação de titulação, quantificar. Então, a partir de uma amostra, de um tamanho de amostra conhecido, a gente prepara uma solução. Se for a amostra que a gente precisa identificar primeiro o carboidrato redutor e depois carboidrato total, a gente primeiro faz a quantificação do carboidrato redutor, depois faz a hidrólise ácida completa, e nesse caso ela vai demorar aí até 24 horas fazendo a hidrólise ácida, porque como vocês podem ver no tubo aqui de amido com hidrólise ácida não foi total. Quando a gente faz a quantificação de carboidratos totais de uma amostra, a gente chega a deixar 24 horas nessa reação, né, de hidrólise ácida. E aí depois a gente consegue identificar quanto que tinha de amido na amostra, né, e quanto que tinha de carboidrato redutor por diferença, ok? Então, aguardamos vocês na nossa próxima prática.